Acionando agora James Mateus, que está acompanhando o caso lá do suposto serial killer de Rio Verde, acusado de ter matado pelo menos 3 mulheres. Hoje foi feita aí uma reconstituição, é isso, James Mateus? Muito boa tarde para você. Isso mesmo, viu, Oloares? Boa tarde para você, boa tarde também para todos que acompanham o Balanço Geral. Estou aqui mais uma vez com o Dr. Adelso Candel, que é o delegado do Grupo de Investigações de Homicídios, que está à frente deste caso. E o delegado esteve ontem na Casa de Prisão Provisória, CPP de Rio Verde, onde o Rildo prestou um novo depoimento, o terceiro depoimento oficial dele. E desta vez, o Rildo acabou, então, confessando que ele também matou, sim, a Monara e a Alexânia, as 2 mulheres que também foram encontradas com os corpos abandonados em lotes baldios aqui na cidade. A polícia já tinha essa desconfiança, já tinha perguntado ele, mas ele negava. Desta vez, ele resolveu, então, confessar. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. O senhor sabe explicar o que mudou, por que o Rildo decidiu confessar esses crimes e o que ele disse? Como foi essa confissão? Acreditamos que foi pelo volume de provas que havia contra ele. Reconheceu que era muito complicado continuar negando. Ele nega, ele dá a motivação no caso da Monara, dizendo que ela subtraiu um dinheiro dele, R$600 que ele tinha para pagar o aluguel. Ele ficou com raiva dela, passou a perseguir ela na rua até encontrá-la. A convidou para ir num lote baldio para usarem drogas e lá teria matado a Monara com golpes na cabeça e depois incendiado o corpo dela embaixo de uma cama box. A Alexânia, conhecida por Lessie, ele já tinha confirmado que tinha ido com ela até o local, mas havia colocado uma outra pessoa que não existia e agora ele confessa que realmente ele praticou o homicídio da Lessie sozinho, com pancadas na cabeça e depois ela teria caído na vala onde ela foi encontrada. A Elisângela não muda nada, ele já havia confirmado que tinha praticado a morte dela por estrangulamento e depois a jogou no buraco onde ela foi encontrada. E alega que deu a mesma versão que antes quanto a Elisângela, que a abordagem foi realmente apenas para a finalidade do roubo. Então agora são de forma oficial 3 vítimas do Rildo, as 3 mulheres, a Elisângela, a Monara e a Alexânia. Só que a polícia também desconfia que ele seja responsável, pelo menos, pelo desaparecimento de outras 2 mulheres, usuárias de drogas, que viviam em situação de rua em Rio Verde e estão desaparecidas, a Ingrid e a Neilma. E o senhor questionou ele mais uma vez em interrogatório oficial sobre essas 2. O que ele disse em relação a Ingrid e Neilma? Exato. Ele continua negando ter matado essas 2, né? Mas tudo que o incomoda, ele fala que não se lembra, que não se recorda. E quando questionado se ele poderia ter matado uma dessas meninas, ele diz que poderia sim. Só que ele não fala mais nada além disso. Não existe corpo, o corpo não foi encontrado ainda e ele consegue muito se esconder com base nisso, né? Na ausência de provas. Então, tudo que não se tem uma prova cabal contra ele, ele nega. Provavelmente o caso dessas 2 moças são exemplos, né? Mas a polícia segue acreditando que ele está envolvido nesse desaparecimento. Vocês acreditam que elas estejam mortas ou que ainda há chance delas estarem vivas? Não, pelo menos uma delas a gente acredita que esteja morta, porque era uma pessoa que ia com mais frequência à casa da mãe, à casa dos familiares. E ela não teria mais aparecido, segundo a família. Então essa a gente tem uma desconfiança maior que ela possa estar morta. Além disso, ela frequenta uma região onde as outras vítimas foram encontradas. Por isso nos leva a crer que ela pode estar morta, sim. Então a polícia segue também com essa investigações, né, sobre essas 2 mulheres que estão desaparecidas. E hoje pela manhã, doutor, foi realizada uma reconstituição da morte da Monara. E o Rildo, inclusive, participou dessa reconstituição. Explica primeiro para a gente o porquê da reconstituição, no que ela ajuda e a participação do Rildo ajudou de alguma maneira? A reprodução simulada, ela serve para apontar os detalhes da confissão, até para se ver se a forma como ele indica ter praticado o crime, a dinâmica do crime, coincide com a confissão que ele deu. É um elemento de prova a mais, uma perícia que é feita no local, a reprodução é uma perícia, e nos permite ter uma visão mais detalhada de como o crime foi praticado. Ele participou da reprodução simulada, ele apontou as atitudes dele, como ela se deu, e, enfim, a perícia constatou que realmente coincide com a versão apresentada ontem durante a confissão. Em relação à Alexânia, que é a outra vítima dele, há um planejamento de fazer uma reconstituição também? Exato. Também existe essa possibilidade de a gente fazer a reprodução simulada, assim como no caso da Elisângela também, nos 3 casos.
Agora, um ponto importante da gente falar também, doutor, tanto no caso da Alexânia como da Monara, 2 pessoas, 2 homens, chegaram a ser presos, apontados como os autores desses crimes. Qual é a situação deles hoje? Eles foram soltos, já não são mais suspeitos? Qual que é a situação deles? Sim, ambos já foram soltos. É importante mencionar que esses 2 homens viviam também em situação de rua, tinham imenso histórico criminal e histórico criminal contra essas vítimas. Tentativas de homicídio, ameaças, agressões frequentes. Isso fez com que outras testemunhas viessem até a polícia e os apontassem como autor do crime. Tá? De fato, chegamos à conclusão de que eles não praticaram o crime. E até por isso foi representado pela prisão temporária deles. A prisão temporária é uma prisão que ela serve para investigação. Se ao final da prisão temporária, que tem prazo limitado, chegar-se à conclusão de que eles não são os autores, eles são colocados em liberdade imediatamente. E assim foi feito. Ambos foi representado pela prisão temporária, pessoas com imenso histórico criminal, ameaças contra vítimas, tentativas de homicídio contra as vítimas. Por isso, acabamos chegando à conclusão de que eles poderiam ser os autores, óbvio. E assim foi representado pela prisão, o Ministério Público deu parecer favorável, eles ficaram presos nesse período de investigação e já foram colocados em liberdade. Então aí, esses 2 suspeitos já estão em liberdade, mas como o delegado disse, não eram flores que se cheiram, não eram pessoas inocentes que estavam pagando por outro crime e eles estavam presos justamente para que a polícia fizesse a investigação. Foi comprovado que eles não participaram, assim eles ganharam a liberdade. A polícia segue investigando, viu, Olares? Segue investigando a vida do Rildo, porque quanto mais cavuca, mais coisa se descobre, mais outros crimes se descobrem. Essas mortes estão confessas por ele, mas ele é suspeito também de furtos, roubos, até mesmo outros homicídios em Rio Verde e também lá na Bahia, onde ele nasceu, e por isso que a polícia segue com a investigação, viu, Olares? Volto com você.